Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reine na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat, Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat, vinde Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria,
vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 8/7, volume 11, trecho 84. Necessidade de escrever sobre os castigos. A divina vontade e o amor formam na alma a vida e paixão de Jesus. Sentia-me muito afligida pelas privações de Jesus bendito, muito mais pelos flagelos que atualmente estão chovendo sobre a terra, e que Jesus, há tantos anos, tantas vezes me havia dito. Parece-me que, nos tantos que me têm na cama, dividíamos juntos o peso do mundo, sofríamos e trabalhávamos juntos em proveito de todas as criaturas. Parece-me que o estado de vítima em que o amável Jesus me tinha posto concatenava juntas entre mim, ele e todas as criaturas. Não havia nada que Jesus fizesse, ou castigo que devesse mandar, que não me fizesse saber. E eu fazia tanto ante ele, que ou diminuía o castigo ou suprimia. Oh, como me aflige o pensamento de que Jesus se tenha retirado de si todo o peso das criaturas, e que a mim, como indigna de trabalhar juntamente com ele, me tenha deixado de lado. Mas outras aflições ainda, porque Jesus, em suas escapadas que faz, continua me dizendo que as guerras e os flagelos que agora caem são nada ainda, enquanto que parece que são demasiado. E outras nações se porão em guerra, e não só, senão que com o tempo desencadearão guerras contra a igreja, atacarão pessoas sagradas e as matarão. Quantas igrejas serão profanadas? Eu, em verdade, tenho omitido por cerca de 2 anos escrever acerca dos castigos em que Jesus tem manifestado, frequentemente em parte porque são coisas repetidas, e em parte porque escrever acerca dos castigos me faz tanto mal que não posso continuar. Então isso aqui, né, esse negócio de pensar em si mesmo atrapalha demais, tá vendo? Esse negócio de pensar em si mesmo, porque me aflige, me incomoda, é o eu existindo, né? E aí a vontade divina ali, né, não é feita, né? Um exemplo assim, né, disso que ela tá falando, porque você já viu, 2 anos sem escrever sobre esse castigo, e aí, se ela não escrever, como é que esses conhecimentos vão chegar sobre o que está acontecendo, sobre a dor de Jesus, sobre a dor de Deus, sobre a condição das almas? Como é que as almas vão saber, né? E, meu Deus do céu, então é sério, não pode omitir, né? Aquilo que a divina vontade traz pra gente. Não pode deixar de falar por causa do eu. Ah, porque vai me afligir? Ah, porque me dá dor? Ah, porque eu não quero ficar mal vista? Ah, porque isso é o eu existindo, né? Então é sério demais. Isso, então, às vezes as pessoas querem omitir para poder, meu Deus, passar a mão na cabeça das pessoas, muitas das vezes, né? Então a gente vê muito isso na igreja, né? É, a maioria dos sacerdotes, né? Não estou dizendo todos, mas boa parte de sacerdotes ou de pregadores, enfim, quando a gente vê aí, né, as palestras e formações, essas coisas, a gente vê como as pessoas gostam tanto de alisar, né? E às vezes Deus quer que a gente seja duro, firme nas coisas, que fale a verdade dos acontecimentos, né? Do que está acontecendo, do que as criaturas estão fazendo e dizer a real mesmo. Falar a verdade, mas aí as pessoas evitam de falar, né? Falar sobre isso, sobre, sobre pecado. A gente vê que as pessoas evitam muito de falar sobre o inferno, né? De falar sobre as condições, falar sobre castigo. Parece que é um medo que as pessoas têm de falar, né? Um medo muito grande de falar. Eu sei que tem que falar da misericórdia, não, claro, né? Para não falar da esperança, que não pode tudo isso, mas também a gente não pode evitar de falar sobre os castigos, de falar sobre as condições que está, sobre o pecado, sobre a situação, de falar a verdade. Mas as pessoas não querem mais falar.
com medo de espantar as pessoas. Ah, que vai ser muito violento e as pessoas não vão aguentar e as pessoas vão deixar de vir, as pessoas não vão querer mais vir a missa, não vão querer mais escutar minha pregação, eu não vou ser mais chamado. Então as pessoas, sabe, deixa de falar a verdade. Então é a mesma coisa que aquilo está fazendo. E omitir, né? Assim, não querer falar sobre os castigos, né? Porque não quer que as pessoas, né, passe ali pelos castigos, né? Ela quer que desça sobre ela, né? É tudo que ela tava achando, assim, tudo é eu, né? Nesse momento, assim, apareceu um euzinho aqui, né? Porque ela pensava que Jesus não vinha porque ela não era digna. Então, eu tava pensando nela, não pensou, né? Não parou para pensar que aquilo era a divina vontade que queria, né? Porque suspendeu ela no estado de vítima ali porque ele estava precisando, né, derramar os castigos. Era necessário derramar os castigos, né? Porque as ofensas estavam demasiado. Então, né? Então ficou, em vez de pensar nisso, ficou pensando, porque eu não sou mais digna. Antes ele, então ficou pensando em mim, né? E a mesma coisa que não deixou de escrever sobre os castigos, porque, ai, nossa, né? Eu omiti porque é doído demais, né? É muito difícil falar sobre isso. Então, se a gente omitir, como é que as pessoas vão saber a verdade, né? Da gravidade dos pecados, da gravidade das ofensas, né? As consequências dos pecados. Então, é muito necessário falar, né? E hoje está se omitindo demais as coisas, né? Estão alisando demais o pecado das pessoas, alisando demais as pessoas por receio. A gente vê muito isso na igreja, né? Infelizmente a gente vê isso. Graças a Deus aqui, né? Aqui tem o nosso pároco, ele não alisa não, ele fala. Ele não alisa, ele fala mesmo. Graças a Deus, né? Ele deixa o Espírito Santo falar. Nessas horas ele puxa a orelha mesmo, ele não tem receio. Ele diz que não está aqui para agradar ninguém, não quer agradar ninguém. Se não quiser falar com ele, mas ele diz que não vai deixar de falar, né? De fazer o papel dele de sacerdote, de corrigir, de falar a verdade, ele dizendo, né? Mas tem o outro aqui que já não fala, ele já gosta de alisar, né? Ele já gosta de falar muito de desigualdade social, essas coisas, né? De teologia da libertação. Mas o pároco não, o pároco já puxa a orelha, já ele não, o outro não. Então eu já vejo muito isso aqui. Eu vejo como é que é a relação aqui, o dos grupos, né? Esse negócio de alisar. Eu já até partilhei uma vez aqui, né? Que eu fui chamada para cantar uma oração, né? Do movimento aquela das mães que oram pelos filhos. E era um momento de adoração e ela me pediu para ajudar lá e fazer um momento de oração e eu ajudei. Aí quando eu comecei a falar sobre o sofrimento sobre a cruz, porque tinha a ver com o tema, né? Com o tema lá delas, que elas estavam, da passagem que elas estavam lendo. E aí, né? Foi falar que Jesus me movimentou no coração, né? Falar sobre o sofrimento sobre a cruz. E aí ela me cortou na hora, né? Quando eu comecei a falar sobre o sofrimento, ela me tirou, cortou na hora. E começou, né? Falando no microfone. Na hora que eu tava falando no momento de oração, ela na hora pegou o microfone e saiu assim, sabe? É, como é que se fosse assim? Desfazendo tudo, sabe? Nossa, que dor, sabe? Eu fiquei assim, sabe? Meu esposo ficou olhando assim, sem entender. E que dor, Jesus, que dor que Jesus sentiu, sabe? Interrompeu na hora. E começou a desfazer tudo que Jesus estava falando através de mim ali, né? E começou a alisar lá. Começou a alisar, né? Tipo, as pessoas não querem passar por sofrimento nenhum, né? Corre de cruz, de sofrimento, não querem. Não querem sentir nenhuma dor, não querem ouvir a verdade, né? Então é complicado, muito complicado hoje. A situação que está hoje, as pessoas não querem mais ouvir isso e as pessoas não têm mais coragem de falar, né? É bem isso que está sendo dito aqui nesse início, né? Mas Jesus, numa tarde, enquanto escrevia o que me tinha dito sobre a sua santíssima vontade, e tendo ignorado o que me tinha dito sobre os castigos, repreendeu-me docemente e disse: Por que não escreve tudo? E eu, meu amor, não me parecia necessário. Além disso, você sabe quanto sofro, tá vendo? Pensando em si. Então tem que escrever tudo, tem que falar tudo. É a divina vontade. Então, às vezes, a gente precisa dar uma correção, né? Dar um castigo ali, dar uma correção, fazer um ato de justiça. A gente não pode deixar de fazer, omitir ali a vontade de Deus ali naquela situação.
né? É a mesma coisa que está falando aqui. Por que não escreveste tudo? E ele fala assim para nós: por que não falastes? Por que se calou? Por que não disse? Por que não corrigiu? É a mesma coisa que ele fala aqui pra gente, né? E ele não pode pensar na gente, né? Ah, porque a gente vai sofrer, porque não quero passar por essa dor, por esse sofrimento, né? Ah, porque eu não quero que aquela pessoa fique com raiva de mim. Ah, porque eu não quero afastar as pessoas. Ah, né? Então não é pensar em si, né? Mas em sim em cumprir com a vontade de Deus. Não deixar de fazer aquilo, né? E Jesus, minha filha, se não fosse necessário, não te diria, tá vendo? Então, se não fosse necessário, ele não fazia a gente participar das dores dele. Ele não permitia que alguns vídeos que cheguem pra gente, né? Cada vídeo, meu Deus do céu, que é de doer, doer mesmo, de dilacerar, né? Da gravidade das coisas, da ofensa, de como tá as coisas. E ele quer fazer a gente participar. Então, se não fosse necessário, ele não fazia a gente participar. Não fazia a gente conhecer o que está acontecendo, não fazia a gente ver, né? Mas se ele está nos manifestando, não está nos falando, não está nos mostrando, é porque é necessário para reparar, né? Para ofertar para ele, para reparar, para pedir perdão em nome de todos, reparar em nome de todos, é necessário, né? Além disso, estando seu estado de vítima unido com os eventos que minha providência dispõe sobre as criaturas, e vendo-se em seus escritos estes entrelaçamentos entre você e eu e as criaturas, e entre seus sofrimentos para impedir os flagelos, agora vendo este vazio, a coisa parecerá discordante completa, tá vendo? Né? Vai ser uma coisa discordante, então as pessoas precisam conhecer, precisam saber, né? Precisam saber, a gente não pode se calar, né? Diante dos acontecimentos, da situação, do que está acontecendo. A gente não pode ter receio de falar, né? Porque fica vazio, fica aquele discordante, então as pessoas não vão ter o conhecimento disso, né? E eu, coisas discordantes e incompletas não sei fazer. Então as pessoas precisam também conhecer, né? É ter esse conhecimento da gravidade das ofensas, né? Do que está acontecendo, isso tudo consequência de escolhas. Então a justiça está sendo derramada por causa das ofensas, por causa dos pecados, por causa da desobediência, da desordem, né? Da falta da ingratidão. Então as pessoas têm que conhecer né, quem é Deus. Tem que conhecer o pensamento de Deus, como é que ele pensa, como é que é o pensamento dele em cada situação, né, com relação sobre a justiça. As pessoas têm que conhecer a justiça, né? Que a justiça também é amor, né? Que essas correções, esses castigos são amor de Deus. E as pessoas não entendem, não sabem. Então, essas coisas a gente não pode deixar de falar. Essas coisas desagradáveis, né? Vamos dizer assim, né? Porque eu não quero sofrer, né? Aí fala que, aí bate até com o que tá falando do tema aqui, né? Ó, deixa eu voltar um pouquinho. Ó, a divina vontade e o amor formam na alma a vida e paixão de Jesus. Então, a gente, né, fazia isso, o espírito de sacrifício, né, ali, fazia mesmo com sacrifício ali, é difícil, mas a gente fazia esse amor, né? Então, fazer a vontade de Deus em meio à dor e o sacrifício, né, mesmo com toda dor e sacrifício, né, é amor, forma a vida de Deus. É amor e, né, é amor e como é que posso dizer? Ai, meu Deus, agora esqueci o que ele falou aqui, vou voltar de novo. A divina vontade e o amor, isso, né? Então, fazer a vontade de Deus e por amor a Deus forma na alma a vida e paixão, né? Então, a vida de Deus está acontecendo ali, né? Porque Jesus não deixou de fazer as coisas porque não queria sofrer, não queria sentir aquela dor, né? Não tinha receio de que aquela pessoa não ia mais seguir ele, né? Ia dar, não tinha, então ele simplesmente ele falava a verdade, né? Quantas vezes ele teve que, né, ser duro, né, com os fariseus, né? Ele derramou sua ira lá no templo, quando estavam fazendo, né, do templo de um mercado, né? Ele não saiu quebrando tudo, derrubando tudo, né? Se ele fosse pensar, não vou fazer isso, porque o que eles vão pensar de mim? Aí as pessoas vão me deixar de seguir, que as pessoas não queriam mais me ouvir. Então,
né? Ele foi lá e fez a vontade de Deus. Então essa era a vida dele, né? Em cumprir com a vontade de Deus, por amor a Deus, né? E quando a gente faz isso, mesmo o mais doloroso que seja, né? A gente tá vivendo a vida dele, porque essa era a vida dele, né? Ele fazia a vontade de Deus por amor a Deus, em meio a sacrifício e a dor, ele não se importava, né? Porque, isso vai ser doloroso, eu vou sofrer, né? Ele não deixava de fazer, né? E eu, encolhendo os ombros, disse: é muito difícil para mim fazê-lo. E além disso, quem se lembrará de tudo? Luísa. E Jesus, sorrindo, acrescentou: e se, depois da tua morte, eu te der uma pena de fogo nas mãos no purgatório, que dirás. Ai, Jesus. Mas foi engraçado aqui. Jesus sorrindo, né? Você não vai fazer? Então tá, então já pensou você tem uma pena lá no purgatório? Né? Então. Ai, Jesus é demais, né? Adoro esse jeito de Jesus. Então ele dizendo, ó, sorrindo, né? Ela disse, Jesus é muito difícil pra mim. E quem vai lembrar de tudo? Então, tá vendo assim, a omissão? A omissão, né? Vai ter que pagar. Já não quer sofrer aqui, não quer passar por isso porque eu sofro, não quer fazer isso porque eu vou sentir dor, né? Se você não viver aqui, né, não passar por isso aqui em vida, né, esse purgatório em vida vai passar depois. Se não viver isso aqui, vai pagar depois essa pena, né? E se depois da tua morte eu te der uma pena de fogo nas mãos do purgatório, que dirás? Né? Esta é a causa pela qual eu decidi escrever. Olha só, esta é a causa, disse. Olha, galera, que a causa dela escrever isso foi porque Jesus falou isso pra ela. Que se ela não escrever, ela vai pagar uma pena no purgatório. Então ela não quer ir pro purgatório. Então, assim, meu Deus do céu. Espero que Jesus perdoará a minha omissão. E prometo ser atenta no futuro. Deus é demais. Mas o que eu acho incrível aqui é a transparência, né? Mesmo nisso ela escrevia, né? Você vê mesmo assim que ela com todo esse receio, mas ela mostrava as misérias dela mesmo, né? Acho que porque ela colocou aqui, ela poderia muito bem não escrever, né? Como ela já estava omitindo, né? Não querendo escrever sobre os castigos. Ela poderia, mas você vê aqui mesmo, mesmo reclamando, mesmo com as resistências dela ali, ela fazia. Ainda assim, ela não deixava de fazer a vontade de Deus, né? Ela não deixava ela reclamar, mas ela no fim ela se rendia, né? Aí ela escreve, ela escreveu aqui, né? Por causa disso, né? É que eu vou escrever, né? É por causa disso, né? Por causa do que Jesus falou sobre do purgatório. Esta é a causa pelo qual eu decidi escrever sobre os castigos. Espero que Jesus perdoe a minha omissão e prometo ser atenta no futuro. A gente não pode omitir, né? A gente fica com esses receios de falar a verdade, de dar uma correção, de fazer um ato de justiça, de ser transparente e falar a verdade, né? Olha só, é perigoso, porque a pessoa quer evitar de passar por essa pena aqui, né? É uma pena, claro, é uma dor, um sacrifício, mas se a gente omitir isso em vida, a gente vai ter que pagar isso depois. É isso, né? As pessoas ficam querendo puxar para debaixo do tapete, né? E não fala, não põe as coisas às claras, né? Não fala o que tem para falar, aí fica puxando para debaixo do tapete, né? Como se isso fosse resolver, né? Mas aí se a gente não faz isso em vida, a gente vai ter que pagar isso depois no purgatório, né? Então é melhor viver, né? Esse sacrifício, essa dor, esse sofrimento, fazer o que tem que fazer em vida é muito melhor do que ter que passar isso depois, que é, nossa, a pena do purgatório, meu Deus, é fichinha, né? É fichinha as coisas que a gente passa aqui, né? Se a gente for passar no purgatório, né? O purgatório é muito doloroso, um tempo muito maior. Aqui, né? É fichinha, né? Os sofrimentos, se a gente for pensar no que as almas do purgatório passam, né? Agora volto a dizer que, estando muito aflita, Jesus, ao vir para me animar, tomou em seus braços e me disse. Agora volto a dizer, tá. Minha filha, anime-se.
Quem faz minha vontade jamais fica sem minha companhia, mas bem está junto comigo nas obras que faço, em meus desejos, em meu amor, em tudo. E por toda parte está junto comigo. Além disso, posso dizer que, como quero tudo para mim, afetos, desejos e etc., de todas as criaturas, não tendo-os, eu estou em atitude em torno das criaturas para fazer aquisição deles. Agora, encontrando em quem faz minha vontade o cumprimento de meus desejos, meu desejo repousa nela, o meu amor descansa no seu amor e assim por diante. Então ele fica em torno das criaturas ali, né? Porque ele quer o afeto, né? O afeto, o amor, a nossa atenção, a nossa vontade, né? Ali unida com ele. E aí as criaturas não querem, né? Então ele fica em torno ali, querendo ali fazer aquisição delas, né? Em torno dela, em torno delas ali, respirando, iluminando, para que elas, né? Saiam, né, ali dos pecados, das ofensas, que para de ofender a Deus e, né, e entrem na ordem, né? Saia dessa desordem. Né? Então ele não descansa. Então, tendo uma alma que faz a vontade dele, ele descansa. Porque lá se cumpre, né? É um só desejo, uma só vontade, um só amor. Então ali ele pode descansar naquela alma. Né? E aí eu tava aqui pensando que esses dias eu tô bem assim, nossa, não sei explicar. Não sei se é uma falta de paciência, mas não sei se a palavra é falta de paciência, mas é como se fosse uma ira, sabe? De eu olhar para as coisas ao redor, é por isso que eu falo, é como se fosse uma falta de paciência, sabe? Mas é uma ira que eu tava esses dias, como se fosse uma raiva, sabe? Até então eu não tava entendendo, mas quando eu comecei a ler esse trecho, aí as coisas foram iluminando que eu tava sentindo esses dias. E eu tava sentindo como se fosse uma falta de paciência. Mas assim, era uma agonia, uma amargura tão grande de eu olhar para ao redor e ver desordem nas coisas, sabe? Das criaturas, ver desordem nas coisas, né? No desordem das almas. A desobediência, a rebeldia, né? A meu filho esses dias tá, nossa, tá, meu Deus do céu. Ele tá de férias e de ontem pra cá. De ontem pra cá, eu acho, né? De anteontem, né? Ele tá de um jeito, dando umas rebeldia, uma desobediência e algumas desordens assim que eu vejo, né? Não só falando assim daqui, né? De casa assim, né? A desordem de cada um, né? A rebeldia. Mas assim, no mundo, no modo geral, porque eu não olho só quando eu vejo as coisas que acontecem aqui em casa, eu não vejo de um modo individual, né? Eu sempre me lanço assim no modo universal, na rebeldia, que as almas estão, na desobediência, a ingratidão, sabe? E a desordem. Meu Deus do céu. Eu tava assim, sem paciência. Eu vendo tudo isso, né? E eu tava assim, numa ira, que não sei nem explicar. É como se fosse uma raiva, sabe? Numa ira, assim, numa amargura tão grande de ver. E a gente fala, né? E ali, espírito de sacrifício mesmo, de dor, que a minha vontade era de me esconder, de não ver ninguém, tá? Porque senão eu ia descarregar uma ira que eu tava tão grande, sabe? Que qualquer coisa que eu visse, não qualquer coisa modo de dizer, mas quando se eu ver uma desordem, uma rebeldia, algo assim, sabe? Eu, parecia que saia fogo. Eu juro que eu não sabia explicar, mas é algo que tá fora do meu controle. Que até eu ficar assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Senhor, ajuda aí, Jesus. Era tão forte que nem eu tava me suportando. Sabe? Aquela sensação que era coisa minha. Até então, né? Mas aí depois eu fui entendendo que era Jesus em mim, essa ira, né? E aí a gente fica tentando falar, né? Fala, né? Ali instrui, né? Não sei se é essa palavra correta, mas ali corrige, né?
leva uma luz, conversa, e a gente vê que entra no ouvido e sai no outro, sabe? Não escuta, é uma rebeldia. E aí, sabe? Isso me fervia, me dava ira de ver, porque a gente fala, né? E não escuta. Então isso me fez muito lembrar. Antes não estava nem passando pela minha caixa que era coisa minha. Meu Deus, eu tô tão sem paciência, Jesus. Que é isso? Ajuda eu, Jesus. E eu fiquei assim sem entender. Meu Deus, como eu tô. Nossa, tão irada assim, tão amargado, tá? Que eu não tava nem me suportando, sabe? Não sei nem explicar o que eu tava sentindo. Eu disse, Jesus, olha, eu não tô nem entendendo o que tá acontecendo, mas eu tô passando por tudo isso, eu tô sentindo, com esse sentimento é porque é a sua vontade. É a sua vontade que eu sinta isso, né? Eu não sei ainda o que está acontecendo, mas meu Deus, perdão, perdão, perdão. Peço perdão em nome de todos por tanta desobediência, rebeldia, desordem. Perdão por essa surdez das almas. Perdão, perdão. Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas seja feita a tua vontade. Tá doida aqui, tá insuportável. Sabe? Porque por mim eu me isolava. Eu queria me esconder quando eu tava suportando isso. Sabe? Tudo isso. E aí, né, até eu tava meditando isso antes de começar aqui a gravar. Eu disse, meu Deus do céu. Aí Jesus me lembrou disso, que eu disse, meu Deus, minha vontade é de me isolar. Minha vontade é de me esconder. E aí eu me lembrei dos trechos de Jesus, né? Das vezes que ele se escondia em Luísa, que ele não queria ver as coisas, sabe? E se escondia, se escondia. Ele me lembrou na hora. Disse, meu Deus, é o Senhor que quer se esconder. Ele não tá suportando mais, tá demasiado. O Senhor não suporta mais. E as almas estão obrigando o Senhor a castigar, né? Ali a castigar, a derramar ali a sua justiça, né? Porque elas estão rebeldes, o Senhor fala com elas, o Senhor as ilumina, o Senhor as instrui, usa de todos os modos e meios, né? E elas não querem, numa rebeldia absurda, né? Que o Senhor não está mais suportando, né? A sua ira, a ira de Deus. É na hora, hoje que eu vim cair a ficha, que era ele tá me fazendo participar dessa dor dele, nessa ira que ele tá, que ele disse que ele não tá mais suportando, ele diz, eu não tô mais suportando, né? A taça tá transportando, eu não tô suportando mais. As almas estão demasiado rebeldes. É uma desordem, sabe? Ele, nossa, as queixas que ele tava fazendo, sabe? Antes de eu começar a meditar, eu disse, oh meu Deus. Né? As queixas que ele tava fazendo. Ele disse, sou eu, Deus, eu não tô suportando mais. Eles estão me obrigando a castigar. E quando eu ia corrigir, tudo isso me causava tanta dor, sabe? Esses dias eu chorava, eu disse, Deus, que dor é essa? Que dor? Eu chorava quando tava aguentando isso, sabe? De ver essa rebeldia, sabe? Essa surdez, essa desordem. E é umas coisas assim tão nojentas que eu vi esses dias que eu fiquei assim, sabe? Com tanta dor. E as pessoas só falam em sexo, negócio de sexo pra cá. E fica gravando um vídeo no meu orgulho, falando. Meu esposo veio até me mostrar um vídeo antes de eu começar aqui a gravar. Né, de uma moça, uma jovem, muito bonita. Falar e gravando um vídeo. Acho que era, não sei se é TikTok, eu nem sei onde é que é. Kawaii, sei lá. Aí ela gravando um vídeo pra falar, né? Que os coroas, os homens mais velhos, não é negócio de sexo, que faz melhor do que esse, meu Deus do céu, que absurdo. Eu fiquei tão enojada que eu nem suportei. Eu já tava assim, né? Nessa amargura, nessa, sabe? Nessa ira. E minha esposa foi mostrar isso. Nossa, eu descarreguei. Eu disse, que coisa nojenta. Eu não aguentei. Saiu assim, sabe? Me deu um nojo tão grande. Como é que a pessoa... Ai, como é que a pessoa... Meu Deus do céu. Eu fico pensando assim, que nojo só de pensar. Que as criaturas estão, meu Deus do céu, a pessoa gravar vídeo para falar de sexo. Ai, que os homens, e falar com tanto orgulho. Ai, que os homens que mais velhos sabem melhor do que mais novos. Ah, que isso, só pensa, meu Deus do céu. Mas foi tão nojento o vídeo, tão nojento. Eu disse, ai meu Deus, que coisa nojenta. Como é que tu fica perdendo seu tempo assistindo isso? Vendo essas coisas? E ele achando graça. Tá vendo? O homem mais velho é melhor.
Disse, ah, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, sabe? Nossa. Então é assim. E a vontade que dá de se esconder, que a pessoa não suporta. Aí Jesus está se queixando, está vendo, Deus? Eu não suporto mais, eu já não estou mais aguentando, ele dizendo. E elas me obrigam a castigar. Elas me obrigam, né? Porque está demasiado. As almas estão demasiadas, né? Numa desordem absurda, numa rebeldia absurda, nos pecados. Elas sentem prazer de fazer essas coisas, sabe? E ele me fez participar de tudo isso esses dias. E eu não estava entendendo, achando que era coisa minha, né? E hoje que veio cair a ficha quando eu comecei a ler esse texto, né? O trecho de hoje é que foi cair na ficha, Jesus foi falando comigo, né? Da amargura dele, da dor dele, né? Ele me fez passar todos esses dias, eu não estava entendendo dessa amargura, né? De ter que corrigir, falar, né? Levar a luz ali, conversar, né? E as pessoas entram no vídeo e saem no outro. Continuando a mesma coisa, na mesma rebeldia, na desordem. E é uma amargura tão grande para Deus isso, né? E se a gente não falar, e a gente tem que falar, né? É assim, não omitir, como aqui tava falando, que ele repreendeu Luísa porque ela estava omitindo, né? Ali sobre os castigos, né? Sobre né, as coisas que estavam acontecendo, e a gente não pode, né? Deixar de falar. Não pode deixar de corrigir, né? Mesmo que na vontade delas rebelde não escutem, mas a gente não pode deixar de falar. Pensando assim, elas não vão me ouvir, elas não vão entrar no vídeo e sair no outro, eu vou perder meu tempo falando. Não vou falar não porque eu só vou arrumar confusão. Não vou falar não porque vai ser só briga. Não vou falar porque elas vão ficar com raiva de mim. A gente não pode deixar de falar, né? Por mais dolorido que seja. É espírito de sacrifício, né? É o sacrifício. A gente, por amor a Deus, né? Cumprir com a vontade de Deus ali, por amor a Ele, forma a vida, né? E é isso que ele estava falando, que eu estava vivendo a vida dele. Essa é a vida dele, essa é a minha vida, Lisa. Essa é a minha vida, que eu falo, inspiro, corrijo, mas elas estão tão rebeldes que entram no vídeo e saem no outro. Não me escutam. Não me escutam. Essa é a minha amargura. Eles onde você está vivendo minha vida. Essa é a minha vida, né? E aí ele continua aqui. Depois acrescentou: deite duas coisas grandíssimas, que se pode dizer que formavam a minha própria vida. A minha vida esteve encerrada nestes dois pontos, vontade divina e amor. E esta vontade desenvolveu em mim minha vida e cumpriu minha paixão. Tá vendo? Coisa linda, né? Vontade divina e amor. Ele cumpria com a vontade de Deus, né? Do Pai, por amor ao Pai. Tudo por amor ao Pai e às criaturas. Então, tudo isso foi que desenvolveu a vida dele e cumpriu ali com a sua paixão, cumpriu, né? Ele viveu tudo. Tudo aquilo que Deus queria, tudo que o Pai queria que ele vivesse, ele cumpriu tudo. Viveu, formou a vida, né? Através aqui, da vontade divina e amor, né? Cumprir com a vontade do Pai e por amor ao Pai e às criaturas. A vida se desenvolveu, a vida dele desenvolveu, né? A sua vida e cumpriu a paixão dele, né? Não quero outra coisa de ti. Então, assim, não omitir, não deixar de fazer nada. Mas em tudo, cumprir a vontade divina por amor a Deus também. Cumprir a vontade de Deus por amor a Deus e às criaturas. Não deixar de fazer, né? Porque a gente não vai estar, se a gente omitir, deixar de falar, deixar de fazer, deixar de partilhar, deixar de fazer o que precisa ser feito, deixar de corrigir, de fazer um ato de justiça, de castigar. Se a gente deixar de fazer isso, né, a gente vai deixar de cumprir a vontade de Deus, né? A gente vai estar amando a si mesmo, fazendo a nossa própria vontade. E aí não vai formar a vida de Deus ali. A vontade divina vai formar a vida dela ali naquela circunstância, naquele ato, né? Que minha vontade seja tua vida, tua regra, e que nenhuma coisa, seja pequena ou grande, escape dela, tá vendo? E esta vontade desenvolverá em ti minha paixão. E por quanto mais estreita a minha vontade estejas, tanto mais sentirás em ti minha paixão. Então, não fugir dos sofrimentos, né?
não fugir da dor, dos sofrimentos, né? Porque é por isso que tem muito mais valor. Aí eu fiquei pensando nessa questão do sofrimento, né? Pensando assim, quando a gente vai fazer algo, né? Um exemplo, uma faculdade, né? Se não tiver um sacrifício, as coisas for tudo fácil, a gente não vai dar valor. A gente não dá valor, leva de qualquer jeito. Quando vem fácil, quando tem assim, quem paga e tudo direitinho. E quando tem algo assim, que a gente precisa se esforçar, fazer um sacrifício, a gente não dá valor. Então, quando as coisas não é fácil, né? Quando a gente vai fazer uma faculdade e tem as dificuldades que você mesmo tem que tirar do seu bolso, e tem todos aqueles sacrifícios, dificuldades que vêm, né, para você se formar. Quando a gente se forma, quando a gente olha tudo que passou, a gente dá muito mais valor para aquilo. Dá muito mais valor, né? Quando a gente vai cumprir com a profissão, quando a gente vai trabalhar, nossa, não foi fácil para mim chegar aqui. Então, assim mesmo para Deus, né? Com o sacrifício tem muito mais valor para Deus, porque, né, tá fazendo por amor, é amor, amor. Apesar do sofrimento tá te fazendo, meu Deus, é amor. Então, se não tiver sacrifício, não tem valor. Se não tem sacrifício, não é feito por amor a Deus, né? Então, ele tem valor para Deus quando tem sacrifício, né? Quando a gente faz, né? Apesar de, mas com a vontade de Deus, por amor a Deus, para a maior glória dele e para a salvação das almas. Então, a gente não pode deixar de fazer por causa de um sacrifício, porque a gente não quer passar por um sofrimento, né? Se a gente cumpre com tudo isso, né, a gente está vivendo a vida, né, de Jesus, porque tudo se cumpriu nele, né? A vontade de Deus ali, ele não deixou de fazer, né? Se fizeres correr em ti como vida a minha vontade, ela fará correr em ti a minha paixão. Assim que as sentirás correr em cada um dos teus pensamentos, na tua boca sentirás impregnada a língua, e a tua palavra sairá quente do meu sangue, e eloquentemente falarás das minhas penas. Tá vendo? Ele não quer que a gente deixe de falar das dores dele, das penas, dos sacrifícios. Não podemos deixar de falar, né? E hoje em dia é o que mais estão fazendo, né? Estão omitindo, né? Falando sobre cruz, sobre sofrimentos, sobre castigo. As pessoas não querem falar. Teu coração estará cheio de minhas penas, e em cada batida que fará, a todo teu se levará a marca de minha paixão. E eu te irei sempre repetindo: és minha vida. E me deleitarei em te dar surpresas, te contando agora uma pena e agora outra, ainda não conhecida nem compreendida por ti. Não estar contente? Então, ele não quer que fique falando só de coisas boas, né? Mas a gente precisa também falar sobre sua paixão, sobre as penas, sobre dores, sobre sofrimento. Ele está dizendo aqui, se a gente omitir, ele vai deixar de falar. Porque, ó, eu me deleitarei em te dar surpresas, né? Sim, tudo fazer a vontade dele. Se não deixar de fazer, né? Por medo de sofrer, de dor, né? E contando agora uma pena e outra. Então ele vai, né? Desabafar cada vez mais, vai fazer a gente participar cada vez mais. E aí vai fazer conhecido coisas que as pessoas não compreendem. Então, como é que as pessoas vão compreender se a gente não fala? Se a gente omite, se a gente, né, não desabafa, né? Toda essa pena dele, essas dores por causa das ofensas e pecados, né? Porque ele está castigando, para quê dos castigos? Então, se a gente não falar, não vai ser compreendido, né? Não vai ser conhecido. E aí as pessoas não vão deixar de fazer, né? Sem conhecimento, não vai deixar de fazer, né? Então elas precisam conhecer, não podemos omitir, né? Omitir. Então é isso, amém, Fiat.